pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar PG, progressão geométrica, certo? Dando continuidade à sequência. Então, PG é uma sequência numérica desse tipo aqui. 2, 4, 6, 8. Quem será o próximo termo? Então, observe que eu coloquei aqui com letra. A índice 1 significa o primeiro. A índice 2 significa o segundo termo. A índice 3 o terceiro, até a índice N. A índice N significa um termo qualquer ou o último termo, vamos dizer assim. Certo? Nessa ordem. Outro exemplo. 80, 20, 5, infinito. Aqui vai aparecer outro termo. Terceiro exemplo. 5, 5, 5, infinito. Então, aqui eu tenho exemplos de sequência, né? Que é chamada de PG. É uma progressão geométrica. Nessa ordem. Então, observe que a cada termo existe aí uma constante para encontrar o termo seguinte. Então, nesse caso aqui, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, uma constante que é chamada de razão. Na PG, a razão nós chamamos de Q de quociente. Para encontrar a razão da PG, você pega um termo qualquer e divide pelo seu anterior. Por exemplo, 4 dividido por 2 igual a 2. 8 dividido para 4 igual a 2. 16 dividido para 8 igual a 2. Então, perceba que a razão aqui desta PG é 2. Veja, o primeiro termo é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a ordem é essa. É uma PG de razão 2. Quando a razão da PG for um número maior que 1, no caso 2 é maior do que 1, né? Maior do que 1, nós vamos dizer que essa PG é uma PG crescente, né? É uma PG crescente. Isso é bem visível, olha. 2, 4, 8, 16. Vai sempre crescendo. Ok? Até aqui. Razão maior do que 1, no caso 2. Aqui, 2 é maior do que 1, a PG é crescente. Segundo exemplo. Quem vai ser a razão dessa PG? A razão será igual o segundo termo dividido pelo seu antecedente, pelo anterior, que é 80. Eu posso fazer isso, ficou simplificando por 10, ficou 2 oitavos. Simplificando por 2, nós vamos encontrar, eu divido 2 para 2 igual a 1 e divido 8 para 2 igual a 4. Gente, a razão dessa PG é 1/4. Aí eu pergunto, 1/4 é maior do que 1 ou é menor do que 1? Né? 1/4 é o quê? 0,25. 25 centésimos. Então, essa razão, que é 1/4, ela é um valor entre 0 e 1. Ou seja, é maior do que 0, a razão, e menor do que 1. Nesse caso, a PG, ela é uma PG decrescente. Decrescente. Basta só vocês olharem para cá. 80, 20, aí 5. Quem será o próximo? Termo após o 5. Então, PG crescente, razão maior do que 1. PG decrescente, a razão é uma fração entre 0 e 1. E o outro exemplo, eu tenho aqui a PG com o termo 5, 5, 5. Vamos primeiro encontrar a razão dessa PG, que é igual um termo
vamos dizer, o segundo termo, a índice 2, dividido pelo primeiro, que é a índice 1. Divido 5 para 5, igual a 1. Quando a razão de uma PG for igual a 1, como esse caso aqui, a PG é dita PG constante. Seus termos serão sempre iguais. Veja, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, aqui eu tenho uma PG constante. Portanto, a classificação de uma PG será crescente, decrescente e constante. Só aqui uma observação, eu estou mostrando algumas PG que tem termos aqui positivos, né? Ok? Forma do termo geral. Gente, isso aqui é uma forma para a gente encontrar qualquer incógnita. Qualquer incógnita. Primeiro, a razão, nome de termo. O que significa cada incógnita nessa fórmula? A índice N é um enésimo termo. Um termo qualquer, certo? A índice 1 é o primeiro termo. Que nós já conhecemos daqui, que é a razão da PG. N representa a quantidade de termos que a PG tem. Então, N, número de termos da PG. Repetindo, nós vamos trabalhar com essa fórmula. A índice N significa qualquer termo, um termo qualquer. Eu posso dizer assim, gente, está aqui uma PG, determine o 10º termo. Então, eu não vou procurar de um em um. Eu já vou diretamente para o 10º termo. Sem achar o 8º, sem saber quem é o 9º. Já vou direto usando a fórmula. A índice N. A índice 1 é o primeiro termo. Q é a razão. E N representa número de termos. Pessoal, dando continuidade, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, de PG. Determine o 10º termo da PG. Olha, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, eu quero o 10º. Então, pela fórmula, nós vamos encontrar o 10º termo sem seguir a sequência. Sem achar o 4º, sem achar o 5º. Certo? Vamos encontrar diretamente o 10º. Então, vamos identificar cada um aqui nessa PG. Olha, o primeiro termo é 1. A razão é igual à divisão de um termo pelo anterior. Eu vou pegar o segundo. Vou dividir pelo primeiro. Divido 2 para 1, igual a 2. Repetindo, a índice 1 é o primeiro termo. A razão é a divisão de um termo pelo anterior. Encontrei aqui. Se quiser, pode encontrar a divisão de 4 para 2, que também é igual a 2. E, como eu estou pedindo o 10º termo, certo? Dá para entender que a PG tem 10 termos. Então, o índice 1 é 1, a razão que é Q é 2 e N é igual a 10. Lembrando que é importante a gente saber da fórmula. A índice N é igual a índice 1 multiplicado pela razão elevado a N menos 1. Essa fórmula aqui é amiga nossa. Não podemos esquecer. Lembre-se, o N aqui, gente, representa 10. Então, eu quero o 10º termo, que é igual a... Professor, quem é o primeiro? Está aqui, gente. O primeiro é 1 vezes a razão. A razão, gente, eu tenho que é 2 elevado a n menos 1. Lembre-se que n é igual a 10. Então, eu tenho 10
menos 1. A índice 10 é igual a 1 vezes 2 elevado a 10 menos 1, 9. Então, a índice 10 é igual a 1 multiplicado, tem que fazer a potência, 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, multiplicando o 2 9 vezes, certo? Vezes 2, já tem 4, né? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. 128 vezes 2, 128 vezes 2, 16, 256. 256 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 vezes 6, 12 a 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11 a 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 512. 2 elevado a 9, essa potência, né? Tá ali os cálculos dela, é igual a 512. Ficou aqui o produto. Ó. A índice 10 é igual. 1 vezes 512 é igual a 512. Portanto, o décimo termo é 512. Eu encontrei o décimo termo sem seguir a sequência, certo? Sem seguir a sequência, usando a fórmula do termo geral. Vamos para o segundo exemplo. Dada a PG 128, 64, reticência, infinito, determine o quinto termo. Determine o quinto termo. Só, voltando aqui, gente, lembre-se que essa PG é uma PG crescente. Aqui, a razão deu 2. 2 é maior do que 1. O segundo exemplo, quem será o quinto termo? Então, vamos identificar novamente o primeiro termo, a razão e o número de termos, tá certo? O primeiro termo, a índice 1, é igual a 128. A razão é igual à divisão de um termo pelo anterior, 64, dividido por 128. Simplificando isso aqui, 128 é 2 vezes 64. Então, se eu simplificar por 64, para ir um pouco mais rápido, eu vou encontrar 1 e aqui 2. Eu vou encontrar 1 meio. Olha quem é a razão. A razão é 1 meio. Sim, 1 meio é maior do que 0 e menor do que 1. Isso mostra que a PG será uma PG decrescente. Ok? Até aí, tudo bem? Mas eu não quero só isso, eu quero determinar o quinto termo. Então, vamos usar a fórmula do termo geral. Para isso, eu vou precisar de espaço aqui, eu vou apagar, certo? A índice n é igual a índice 1 vezes razão elevado a n menos 1. Como eu quero encontrar, sim, vou botar aqui n, que n representa quanto? 5. 5 porque eu quero o quinto termo. Então vamos lá? A índice 5 é igual a índice 1. A índice 1 é 128. 128 multiplicado pela razão. A razão é 1 meio.
elevado a uma potência que é igual a n menos 1, não é isso? Mas que é n? 5. 5 menos 1. A índice 5 é igual a 128 vezes a razão que é 1 meio elevado a 5 menos 1, 4. Como já falei antes, tem que primeiro fazer a potência. A índice 5, que é o quinto termo, é igual a 128 vezes. Então, minha turma, 1 meio elevado à quarta potência é o produto de 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Então, vou fazer assim. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? Será sempre 1 este produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 1 meio elevado à quarta potência é igual a 1 16avos. 1 16avos. Eu tenho um produto de fração. Eu posso acrescentar 1 aqui para ficar mais arrumado. E fazer o produto, ó. 128 vezes 1 é igual a 128 dividido para 1 vezes 16 é 16. Então, o quinto termo vai ser a divisão de 128 dividido para 16. Para 16. Vamos botar aqui um 8. 8 vezes 6, 48 a 4. 8 vezes 1 é 8 mais 4, 12. O resto 0, quociente 8. Então, eu posso dizer que o quinto termo é igual a 8. O quinto termo é igual a 8. Lembre-se que a PG ela vem decrescendo, né? O próximo aqui seria quanto? 32. Vai sempre ficando menor seus termos. Isso porque é bem visível na própria PG, como também no quociente, que é a razão. A razão é 1 meio. 1 meio é maior do que 0 e menor do que 1. Mais um exemplo de PG. Aqui já é outra coisa diferente. Quer dizer, a minha pergunta que eu quero aqui, certo? Mas tudo funciona com relação àquela nossa fórmula, que é amiga da gente, tá bom? Então, quantos termos tem essa PG? Primeiro termo é 1, segundo termo 2, terceiro quarto, o último termo 256. Então, eu quero saber quantos termos tem aqui dentro. É 4 termos? Não, porque aqui existem outros termos que estão ocultos. Então, vamos lá? Saber quem é N. Então, usando a forma do termo geral, A índice N é igual a índice 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Certo? Elevado a N menos 1. Gente, a índice N, eu falei lá no início da aula, que é o último termo. Ou um termo qualquer, ou o último. O último nós temos, olha quem é? 256. Igual, quem é o primeiro? O primeiro é 1. Multiplicado pela razão. Quem é a razão? A divisão de um termo pelo seu anterior. Se eu dividir 2 para 1 dá igual a 2. Logo, a razão é 2. Sim, e N? Quantos termos tem? Eu não sei até agora, tá bom? Isso aqui é uma equação. Nós vamos fazer mágica e determinar aqui, encontrar o valor de N. 256 é igual. Uma vez, essa expressão é igual a ela mesma. 2 elevado a N menos 1. Isso aqui eu posso dizer que é uma expressão, uma equação exponencial. Vamos decompor esse rapaz aqui em fator primo. O primeiro número primo é quem? 2. E 256 é número par. Todo número par é divisível por 2. Então, vamos dividir isso em fator primo. Dividir por 2. 256 dividido por 2. 1 vezes 2.
traz o 5, 2 vezes 2 é 4, para completar 5 falta 1, ficou 16. 8 vezes 2, 16. 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. Aí eu vou continuar a brincadeira, gente, ó. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Chegando em 1 aqui para. Então, gente, ó. Observe que aqui só apareceu o fator 2. Quantas vezes apareceu aqui o 2, hein? Vamos lá. Então, isso aqui eu posso dizer que é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou substituir 256 por 2 elevado a 8, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Gente, eu tenho aqui uma igualdade, tá vendo? E tenho potência. As bases são iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também terão que ser iguais. Ou seja, n menos 1 será igual a 8. N menos 1 é igual a 8, logo n é igual a 8. Aqui está menos, né? A operação inversa de subtrair é o quê? Somar. Muito bem. Então, ficou 8 mais 1. Implica que 8 mais 1 igual a 9. Então, essa PG tem 9 termos. Aqui não está todos. Tem só o primeiro, segundo, terceiro e o último. Ok? Então, gente, PG é isso, né? Por enquanto, a gente tem só essa forma. É de fundamental importância a gente ficar de olho nessa forma, porque todas as questões nós precisamos usar ela. A partir de agora, ela será a nossa amiga. Certo? Até aqui, então qualquer coisa pode tirar dúvida aí.